Estamos começando mais um podcast, o podcast de inspirações empreendedoras e histórias de vida. E hoje ao meu lado eu tenho meu parceiro, gerente da Conte Control, Thiago Santos, para me ajudar a receber a nossa convidada de hoje, porque tem tudo a ver com ele é da área de RH, e eu convidei ele para estar comigo aqui para receber essa convidada, que é especialista em direito previdenciário, é a doutora Maria Cristina Falcão. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Vamos tentar agregar um pouquinho de valor, né, informação para todo mundo. Milhares de brasileiros têm o direito de benefício negado todos os dias. E a gente vai entender o porquê disso e como reverter e quais são os erros mais comuns. Você tem uma experiência de 25 anos nessa área. Então, eu queria, primeiramente, antes de tudo, saber o que te levou a se apaixonar por essa área e de onde veio essa vontade de ajudar tanta gente. Por que em tantas áreas do direito você escolheu essa? Então, eu me apaixonei pelo direito previdenciário porque quando você consegue um benefício, principalmente para as pessoas carentes, você vê que você muda a vida da pessoa. A pessoa fica satisfeita, ela acha que você resolveu a vida dela, porque ali ela vai conseguir comprar um medicamento, a comida. Então, assim, ver o brilho nos olhos do cliente traz uma satisfação, assim, e cada vez mais, assim, um dever cumprido e uma satisfação. É uma coisa que vai além do seu trabalho como advogada, né? Com certeza. E que, além do sucesso profissional e financeiro, vai trazer uma satisfação pessoal muito grande. Os clientes ficam muito, muito gratos. Tem cliente que fica assim, olha, te agradecendo, chora. Então, assim, não tem... Lógico que todo mundo trabalha porque, né, tem a recompensa também do retorno, né, profissional, mas o fundamental é que você ajuda uma família inteira. E quando você começou, saiu da faculdade, começou a trabalhar, e quando que teve aquele caso assim que foi a virada de chave que você viu que era isso que você queria? A virada de chave, na verdade, eu tenho 25 anos já de advogada, trabalhando, mas eu atuava em várias áreas. Porque se foi na pandemia, né? Então, você passou um bom tempo sem focar no direito previdenciário. Foi isso? Não, ao contrário. Eu atuava também no direito previdenciário antes da pandemia, mas quando chegou a pandemia, as pessoas elas não tinham acesso ao mundo digital, era muita novidade, e aí eu acabei gostando mais ainda do direito previdenciário, porque eu conseguia, até nos processos administrativos, resultados positivos. Porque, às vezes, a pessoa não tem êxito no processo administrativo porque junta o documento errado, falta documento. Então, às vezes, a culpa não é nem só do INSS, tá? A culpa é também da pessoa que não sabe fazer a juntada de documento correta. Sim, então isso seria até a próxima pergunta que eu ia te fazer, das dificuldades, as principais dificuldades enfrentadas pelos segurados. Como, às vezes, são pessoas de origem humilde, né? Um funcionário ali que não está num cargo muito elevado, que está precisando dessa assistência, né? E nem sempre ele tem acesso a um advogado, ele nem sabe, ele nem acha que ele pode contratar um advogado. Exatamente. Né? Ele já acha que vai pagar só de entrar na sua sala. Então, ele acaba ficando à deriva, né? Eu queria saber das dificuldades dele e suas em relação a esse processo com o INSS, né? Com a Previdência. Então, a primeira dificuldade que eu acho que o segurado enfrenta é que agora a plataforma, né, do meu INSS, ela é automatizada, é um robô, né? Então, se for um requerimento simples, uma aposentadoria por idade, vai rodar bem e ela vai ter êxito no pedido. Mas se o pedido for um pouco diferente, automaticamente ele vai indeferir, porque não passa para a mão de um humano. Automaticamente eles fazem a filtragem ali, ou eles negam ou eles concedem. Sim. E quando acontece isso? A pessoa deu entrada, geralmente quem vai dar entrada vai ser o próprio empregador, né? Quando a pessoa tem, geralmente é o contador, né? Sendo que ali vai ser automaticamente negado e ela cai num limbo.
e fica sem trabalhar e sem ter o benefício. E é aí que você entra. Então, e geralmente as pessoas me procuram quando tem um benefício negado. Aí a primeira coisa que eu vejo é o processo administrativo, como ele foi montado. Às vezes o problema está no laudo médico. Às vezes um médico, ele não detalha a incapacidade que o segurado tem. Ele não detalha o período que ele precisa se afastar para poder se recuperar. Então, assim, é fundamental montar um processo administrativo, até para poder ter êxito no judicial, caso seja negado. Porque eu não posso juntar um documento diferente depois. Sim, eu queria que o Thiago explicasse esse processo no escritório de contabilidade, né? Quando acontece um acidente de trabalho com um funcionário de uma empresa do escritório, o processo que é feito e o que geralmente dá de problema. Sim, perfeito. Quando há um acidente de trabalho, é necessário fazer a comunicação do acidente de trabalho, Exato. que é a CAT. Existe um prazo para isso previsto na legislação, mas não necessariamente a partir de um acidente de trabalho o funcionário irá se afastar. Até porque o funcionário ele pode ficar afastado por 15 dias, Isso. onde a empresa vai cobrir esse período, né, para o funcionário, recebendo seu salário sem prejuízos. Isso. Mas se o funcionário se afastar para além dos 15 dias, aí ele vai precisar entrar, né, com esse pedido, com esse requerimento, né, de reconhecimento de benefício. Aí ele vai passar pela perícia junto ao INSS. Geralmente ele vai sozinho. Geralmente ele vai sozinho. Ele é responsável por fazer a abertura, a solicitação junto ao INSS, a Previdência Social. Como a senhora estava falando, um dos grandes desafios é justamente a interação com a tecnologia. É um dos dificultadores. Eu acredito que outro dificultador também é a falta de conhecimento das informações que ele precisa prestar à Previdência, como a senhora falou muito bem. O funcionário, a pessoa comum, às vezes não sabe quais informações precisam conter naquele laudo, o que ela precisa entregar. Eu acredito que é aí que entra, né, a sua ação. Mas, inicialmente, esse é o passo a passo que acontece nas empresas em relação ao afastamento previdenciário. Aí, quando acontece essa negativa, geralmente o que chega até o escritório? Bom, quando acontece uma negativa de um requerimento de benefício, o primeiro passo é que o empregador ele deve fazer o exame de retorno ao trabalho, dependendo do tempo de afastamento desse funcionário. Então, dependendo do tempo de afastamento, será feito um exame de retorno ao trabalho pela clínica médica especializada. E qual é a problemática? É o que a gente vai discutir aqui, é que muitas vezes a Previdência nega o benefício ao funcionário, mas quando o funcionário vai passar pelo ASO de retorno ao trabalho, o médico do trabalho também entende que ele não está apto para voltar ao trabalho. Então, é aí que entra essa situação de limbo. Ele entra no limbo, Então, eu não atuo na esfera trabalhista, na área trabalhista, mas quando chega um caso desse no escritório, eu preparo um processo judicial, tá? Eu preparo de restabelecimento. Se a pessoa diz que está incapacitada e não consegue retornar ao trabalho, não tem porquê ela voltar ao trabalho. É porque ela fala, doutora, eu sinto muitas dores, eu não consigo ficar em pé muito tempo, não consigo ficar sentada, dependendo do cargo. O fundamental é a perícia. Tem pessoas que, para poder participar de uma perícia, você tem que entender um pouco e orientar também a pessoa. Porque você, na perícia médica, além do laudo bem feito, que os médicos também não preparam um laudo para uma perícia. Já aconteceu o caso do cliente me procurar e falar assim, você volta, por favor, no consultório e pede um novo laudo, porque esse laudo só está dizendo a sua doença. Ele tem que constar o código da doença, tem que constar que você está incapacitado para o trabalho e o período que você precisa para se restabelecer. E quais são seus impedimentos, tá? Porque dependendo da função que a pessoa exerce, o perito diz que ele está apto. Sim. Se ele trabalha o dia todo sentado e o problema está na perna, dependendo, ele vai indeferir o pedido. E geralmente o responsável por esse laudo é o médico da empresa de saúde e segurança do trabalho? Não. Ele não. É o médico. É o médico do paciente, do segurado. Ele vai no médico
ele só volta no médico, né, quando ele for retornar ao trabalho, Exatamente. né? Só Sim. nessa... Então, ele tem essa condição de pedir a esse médico que faça o laudo da forma como deve ser feito. O que acontece? Às vezes você tem que mudar de médico, porque o paciente, quando vai no consultório, aí eu oriento os meus clientes. Você tem que dizer, antes de você pedir o laudo, quais são as dores que você sente. É necessário ser específico. Tem que ser específico, porque o laudo tem que ser específico. Então, se o paciente retorna ao médico, não fala nada, não fala das suas dores, ele tem que dizer, olha só, eu trabalho como auxiliar de serviços gerais, eu não consigo ficar abaixando e levantando. Então, tem que dizer. E na perícia, a mesma coisa. Então, porque senão o médico não sabe. O médico, ele está cuidando da doença. E ele vai emitir um laudo e o laudo não vai servir, vai ficar imprestável. Então, um dos passos iniciais do seu trabalho é justamente fazer essa investigação do que exatamente aconteceu e quais recursos ele precisa para avançar. Porque até se a gente avançar, digamos que no processo administrativo ele não tenha êxito e o laudo foi ruim, foi preparado de forma incorreta. Se eu judicializar, eu também não vou ter sucesso, porque o laudo não está dizendo que ele está incapacitado. E nessa trajetória, quais foram as maiores injustiças ou falhas que o INSS cometeu nessas análises, que você já viu? Então, esse análise automático, né, automatizado pelo robô, né, eles negam de cara. Eu, como advogada, se for benefício por incapacidade, eu não faço recurso administrativo, eu judicializo direto, tá? O simulador do meu INSS é um simulador também genérico. Muitas pessoas acham que podem se fazer o autoatendimento e verificar. Só que tem situações que eles não analisam. Se a pessoa trabalhou, de repente, com agente químico, trabalhou numa fábrica, num hospital, o simulador não vai analisar isso. E quem trabalha com agente químico consegue se aposentar mais cedo, ou seja, o tempo aumenta. Se for homem, de 1 ano, passa para 1 ano e 4 meses. Se for mulher, de 1 ano, passa para 1 ano e 2 meses. Então, assim, se a pessoa também trabalhou na roça, quando era criança, também não vai ter esse tempo averbado. Se for professor, também não. Se a pessoa for portadora de qualquer deficiência, PCD, também não vai ter. Então, existem várias especificidades que a pessoa precisa de um profissional ao lado que possa orientar, né? Você acha que ainda existe muita desinformação, que as pessoas não conhecem seus direitos? Muita desinformação. Eu acho que existe um benefício também que eu considero benefício esquecido, que é auxílio acidente. É um benefício que tem com indenizatório e a pessoa pode receber e continuar trabalhando. Vou dar um exemplo de um caso lá do escritório. Um senhor, quando me procurou, ele tinha sofrido uma queda de uma laje há 20 anos atrás. E ele perdeu parte da audição. E ele me procurou, me contando a história, mas não por esse motivo. Ele me procurou porque ele estava incapacitado já por outro problema e ele queria requerer o benefício. Aí, quando ele me contou a história, eu falei assim, mas o senhor tem direito ao auxílio acidente? Ele tinha perdido parte da audição, ele trabalhava na época na construção civil, ele parou de trabalhar, foi para trabalhar como porteiro, né? Teve que se adaptar, ou seja, a sequela teve uma redução, né, laboral, e automaticamente demos entrada no administrativo, porque ele durante anos recebeu o benefício, o antigo auxílio-doença, que hoje em dia é conhecido como benefício por incapacidade temporária. Ele recebeu durante 3 anos. Qual era a obrigação do INSS? Converter esse benefício em auxílio-acidente, porque ele ficou com uma sequela devido ao acidente e não fez. Aí judicializamos, ele agora já está com o benefício implantado, está recebendo, é 50% do valor do benefício da época,
E agora ele vai receber um retroativo de quase 100 mil. Olha que interessante. Que legal. Nesse caso, a gente tem um cenário onde a pessoa sofreu um acidente fora do ambiente de trabalho, mas por causa desse acidente, a sua capacidade laboral foi reduzida, certo? Mas aí tem algumas peculiaridades. A pessoa tem que ter ou carteira de trabalho assinada, empregado doméstico também tem direito. Eu ia te perguntar isso. Tem umas situações que abrangem o trabalhador o segurado especial, que é o trabalhador rural, também tem direito. E a pessoa que era empregada doméstica, mas não tinha registro? Não tem jeito. Que é como se fosse, né, uma diarista, né? Ela precisa ser uma segurada da Previdência. Tem que ser uma segurada, mas específica com carteira assinada, né? Doméstica. Sim. Então, assim, tem uns benefícios, e agora, assim, ele não recebeu ainda, mas já tem um valor para ele receber, já está com benefício implantado. E, assim, é um dinheiro que ele nem sabia que existia, né? Uma oportunidade de... Sim. E ele, como já passaram 20 anos, ele só pode receber os últimos 5 anos, ou seja... Conhecimento é poder. Ele poderia já estar recebendo há muitos anos. Olha quanto tempo ele perdeu de dinheiro. 15 anos. Sim. E não tem como recuperar. Não, porque a lei, né, determina a prescrição, né? Aí você consegue só reaver os últimos 5 anos. Ainda é uma vantagem muito grande, né? Porque Sim. o acidente aconteceu há 20 anos. Se fosse em outra situação relacionada à responsabilidade civil, ia ter prescrito. Mas como é acidente... Agora eu queria que você contasse alguns casos de pessoas que tiveram a vida transformada através do seu trabalho. Eu sei que você deve ter bastante. Então, eu acho que acontece muito com o benefício o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é um benefício destinado à pessoa que nunca contribuiu para o INSS, ou contribuiu, mas não tem qualidade de segurado naquele momento. Aí, ele é destinado ao idoso, acima de 65 anos, ou pessoas com deficiência. Aí, a deficiência tem que ser visual. Não precisa ser uma deficiência que você consiga enxergar. Eu já consegui um caso de uma senhora que ela tinha esquizofrenia, tá? E ela já tinha tentado se matar. E aí, eu juntei aquele relatório todo, né, que ela fazia um tratamento. Já tinha sido negado 3 vezes. E aí eu consegui também só na justiça, né? Porque administrativamente o benefício da pessoa com deficiência é muito difícil, né? Eles concedem quando a pessoa tem uma deficiência visível mesmo, entendeu? E tem o lance da renda, a pessoa tem que ter uma renda baixa, a vulnerabilidade social. Então, ou seja... Se não for uma deficiência evidente, é muito difícil para ela conseguir. Mas dependendo da doença, se a doença gerar um impedimento de longo prazo, também é possível. Então, ou seja, é só através de uma análise profunda, né, da vida da pessoa, bater um papo com um segurado ou com até o cidadão, né, que às vezes não tem qualidade de segurado, que consegue chegar a essa análise. E nesse tempo aí que você lida com esses 25 anos... já teve alguma decisão, uma mudança na legislação em relação a isso que impactou demais a questão do direito previdenciário? Ou uma jurisprudência? Em novembro de 2019 houve a mudança, né, da lei, né? Impactou muito, né? Porque antes as pessoas poderiam se aposentar só por tempo de trabalho, agora mudou, agora é por pontos, entendeu? E... tem várias outras peculiaridades que nada para favorecer o segurado, infelizmente. Mas, assim, o que impactou muito foi isso. Que agora a pessoa só consegue se aposentar por pontos. Se ela não preencheu os requisitos lá atrás, na época, e não conseguiu também entrar na regra de transição, tem que esperar. Pro segurado conseguir chegar lá no seu escritório, conseguir ser atendida por você, qual é a barreira para isso? Ele vai ter... quais custos ele vai ter, o que ele deve sentir medo de entrar no seu escritório ou ele deve sentir à vontade para chegar até lá? Ele deve sentir à vontade. Até porque o direito previdenciário, né, é muito social, né? Então, é um direito social. Então, a maior parte das pessoas não tem poder aquisitivo para chegar e pagar os honorários, né, de consulta.
Então, a gente trabalha muito no êxito, tá? Principalmente com previdenciário. Porque, imagina, uma pessoa que não tem dinheiro para comer, para comprar o remédio, como que a pessoa vai conseguir pagar uma consulta de um salário? Não é possível. Acaba virando um ciclo, né? Ela não procura ajuda porque acha que não vai poder pagar e não consegue um benefício e fica perdido. Então, assim, a gente escuta o cliente, a gente analisa se é possível. Tem casos que não é possível, né? Infelizmente. Mas quando é possível, a gente tenta fazer de tudo para ter êxito para o cliente. É assim, quando chega no escritório, assim, a chance de êxito é muito grande. E quando ele chega lá, o que ele tem que levar? O que ele precisa se preparar para já chegar lá com meio caminho andado para você dar continuidade? A pessoa tem que ter a sua carteira de trabalho, né, em mãos, né? O CNIS, né, que é o extrato de recolhimento previdenciário, os documentos pessoais. Se a pessoa trabalhou na roça, tem que ter também documentos que comprovem também. E assim, se a pessoa trabalhou numa fábrica ou num hospital, tem que ter os PPPs, né, que é aquele documento que consta ali qual é a situação que ele trabalhou, as condições que ele trabalhou. Sim. Então, assim, tem diversas situações que você pode analisar para poder estar melhorando, né, antecipando a aposentadoria, né? Sim. Igual o caso do portador do PCD, né, a pessoa com deficiência. Sim, talvez muitas pessoas não saibam nem como acessar esses documentos, né? Exatamente. No caso do CNIS, desses documentos ele consegue ir pelo acesso ao meu INSS, correto? Eu sempre faço para todo mundo. Ah, que bacana. Mas assim, eu sempre faço. Eu peço, olha, você tem que ter a senha, não tem a senha, pega uma senha provisória, eu vou cadastrar para você. A gente tem que fazer esse papel, a gente acaba fazendo tudo para o cliente. Sim. A senhora falou sobre o PPP, que é o perfil profissiográfico, certo? Isso aí. Esse é um documento que a pessoa vai ter que buscar do seu empregador, correto? Exatamente. O empregador é o agente responsável por fornecer esse documento. Isso aí, correto. Você falou que tem muita chance de êxito quando ele chega até seu escritório. Mas nessa porcentagem aí pequena de pessoas que não conseguem o êxito, o que influencia mais para ela não conseguir? Então, para começar, quando chega no escritório, eu faço uma análise de viabilidade. Se eu admitir o cliente como possível, a chance de êxito dele é muito grande. Acontece de não ter êxito quando é benefício por incapacidade, porque aí não depende só do processo, depende de uma perícia que ele vai passar. Já aconteceu algumas vezes, se o perito entender que a pessoa não está incapacitada para o trabalho... Quais os tipos mais comuns de benefício por incapacidade que a senhora tem acompanhado? Problemas na coluna, né? É o campeão. Problemas na coluna é o campeão, sem dúvida. E quais aqueles escondidos que a pessoa mais não sabe que ela tem direito a benefício? Então, a aposentadoria PCD. A deficiência, às vezes, é uma doença que gera impedimento de longa duração, entendeu? E aí você pode, se você comprovar que você tem essa doença e esse impedimento, você pode antecipar a sua aposentadoria há anos. Até porque o PCD, ele se aposenta 5 anos antes, tá? E aí também tem uma regra do PCD por tempo de contribuição. Aí eles vão analisar se a deficiência é leve, moderada ou grave. Aí cada uma vai ter um número de tempo de contribuição necessário. Aí só mesmo analisando, aí precisa também passar por uma perícia médica e uma perícia social. E que tipos de doença que dão direito ao benefício e quais não? Isso aqui não dá. Não tem doença. É qualquer doença que gere impedimento de longo prazo. Qualquer doença. Porque às vezes a pessoa vai ter uma doença e ela vai conseguir trabalhar. Sim. Entendeu? Sim. E o PCD, na verdade, ele consegue trabalhar. Só que ele tem que ter um esforço maior para trabalhar. Entendeu? Você estava contando pra gente que o auxílio acidente ele pode acumular com um benefício que ele já receba ou com o trabalho. Então, o auxílio acidente ele não acumula com a aposentadoria. Quando a aposentadoria for concedida, automaticamente ele vai ser cessado.
A única hipótese de acumular 2 benefícios é se a pessoa já recebe o auxílio acidente e depois ela tem uma incapacidade, e ela continua trabalhando, porque não tem impedimento de trabalhar, né? Porque como tem cunho indenizatório, e depois de um tempo a pessoa de repente fica incapacitada para o trabalho por outra doença. Aí a pessoa consegue receber um benefício por incapacidade. Isso acontece também. Mas é mais raro, mas acontece. Sim. Muita coisa para uma pessoa só. Esse meu cliente mesmo, ele perdeu parte da audição, recebeu o auxílio acidente, agora ele está com um problema grave no rim, está fazendo hemodiálise e está recebendo o benefício por incapacidade. Mas se na frente ele for aposentado por invalidez, vai ser cessado o auxílio acidente. São muitas nuances que só um profissional especializado pode ajudar a pessoa nesse sentido. Verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o direito dos PCDs, né? Quando a pessoa se aposenta com deficiência, ela pode continuar trabalhando. Pode. Ela não tem problema, porque ela é diferente da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, a pessoa não pode trabalhar. Se ela trabalhar, automaticamente ela tem o benefício dela cessado, tá? Agora o PCD não, ele consegue aposentadoria e mesmo assim ele pode ter outro trabalho assim que receber a sua aposentadoria e não tem impedimento. Um exemplo, se a pessoa tem uma visão monocular, que direitos ela teria? Então, uma pessoa com visão monocular, dependendo do caso, ela pode ter direito a um benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, tá? Ele também, se ele tiver tempo de contribuição, ele pode se aposentar como PCD. E se essa visão monocular incapacitar ele para a vida, ele pode também, se ele for segurado, ter também um benefício por incapacidade. Vai depender do trabalho que ele exerça na época. E um caso que tenha marcado, assim, que tenha marcado a sua trajetória, que você lembra até hoje, que foi muito emblemático. Então, foi um porteiro lá do meu prédio. Tinha um carinho muito grande por ele. E ele é, assim, um trabalhador, sabe? E ele trabalha desde menino mesmo, trabalhava com a família, veio da roça. E um dia, conversando com ele, ele falou, mas eu trabalho desde quando eu tinha 8 anos de idade, mas trabalhava com meus pais. E aí, ele contando a história para mim, eu falei assim, mas então a gente vai conseguir te aposentar. E aí, eu pedi todos os documentos, certidões, eu mesmo tirei todas as certidões dos irmãos e juntei, fiz um dossiê da documentação toda. No administrativo nós não conseguimos, mas quando chegou no judicial a gente conseguiu reverter e ele está aposentado, inclusive continua trabalhando lá no prédio. É um trabalho que você acaba se envolvendo com a história da outra pessoa. E ele me trata assim com tanta gratidão, que é fantástico. E mesmo tendo as negativas, até quando é possível recorrer e tentar reverter essa situação? Então, a negativa do administrativo, a pessoa não precisa ficar assustada, tem jeito. Agora, quando chega no judicial, se houver negativa, a gente tem recurso, lógico. Só que tem alguns benefícios que, como que eu vou te explicar? Dentro do judicial, tem o juizado especial, que são causas até 60 salários mínimos, e tem o procedimento ordinário. O advogado ele tem que saber exatamente qual tipo de processo levar para o juizado, porque ele é muito escasso de recursos. E como todo mundo está sujeito a erro, às vezes você não consegue reverter. E já no rito ordinário, mas aí como que a gente calcula isso? A gente calcula baseado sempre nos 12 benefícios e os retroativos. Ou seja, se o benefício, a negativa sair muito rápida, o valor da causa vai ser mais ou menos no valor do juizado especial. Então aí cabe ao advogado usar sua técnica e fazer recursos administrativos para poder o tempo passar e a gente conseguir um valor da causa maior, porque aí sim, no procedimento ordinário, a gente tem mais recurso para poder brigar e ter êxito. São estratégias legais que geram um benefício. Exatamente.
Porque a gente já teve esse caso 2 vezes, né, no escritório, da pessoa não ter direito pelo tempo, né, das 12 contribuições. E para isso seria um recurso para esse caso. Não, mas aí é uma situação diferente, né? Carência, né? É carência. Sim. Aí não vai contar esse não, período. a pessoa, para cada benefício, conta com um número de carência, né? Por isso que talvez ele não tenha tido sucesso. Aí não tem jeito. E nem essa espera vai contar. Não vai, não, porque o fato gerador foi lá, o recolhimento, né? Isso é uma das situações que realmente não tem jeito. Dependendo do benefício, não. Agora houve uma alteração, licença da maternidade. Agora a pessoa com uma contribuição consegue. Depende do tipo de benefício que a pessoa vai estar pedindo, né? Da necessidade. E, em média, quanto tempo leva um processo? De 1 a 2 anos, os menos complexos. Você disse que o pagamento é só no êxito. Exatamente. Nunca acontece de pagar uma consulta. Tem umas situações que você atende fazendo um planejamento previdenciário e aí você cobra, dependendo do cliente. Mas se for um cliente que não tem condição, eu não deixo de atender por isso. E pessoas com mais condições, tipo um médico, algum profissional, ele também pode ir até você... Com certeza. Para fazer o planejamento previdenciário. Isso, claro, para com poder... certeza. Até um benefício, né? E você costuma receber esses clientes também? Também, com certeza. E tem casos deles também para contar? Algum caso curioso? Então, geralmente os médicos são mais esclarecidos. E aí eles mesmo, quando eles procuram, são mais para esclarecer com relação ao PPP. Porque, na verdade, o PPP geralmente ele é preenchido de forma incorreta. E aí você tem que pedir para voltar, corrigir, tá? Sempre funciona assim. O que acontece muito com o médico é também de fazer recolhimento em várias fontes pagadoras e ultrapassar o teto. E ele nem pode não pagar, né? Porque cada um está pagando o seu, eles não se comunicam. E depois ele tem que recuperar esse valor. Tem que pedir a recuperação, E você tem alguma mensagem para essas pessoas que perderam o benefício ou não conseguiram e não buscaram ajuda? A mensagem é o seguinte, não desista, né? Procure um advogado da sua confiança, que é sempre possível reverter. Se realmente a pessoa tiver direito e tiver qualidade de segurado, é possível. E depois de 25 anos ajudando essas pessoas, o que te motiva hoje? Eu tenho muita vontade de estudar e, assim, cada vez aparecem casos mais complexos. Então, a gente não esgota essa fonte de estudo, nunca. Estou sempre me atualizando. E cada vez você aprende mais um pouquinho, né? Não tem como dizer que você sabe tudo, né? Não tem. Tá sempre desafiando a gente, né? A vida, né? A gente está aí. E como as pessoas podem te acompanhar e saber mais sobre o seu trabalho? Eu sei que você divulga, tem um trabalho de educação, né, em relação a isso, que às vezes muita gente não conhece, mas que são informações muito importantes. Você fala de muitos benefícios esquecidos, né? Você fala nas suas redes sociais de temas que muita gente não conhece, que é a própria visão monocular, o auxílio-acidente, o LOAS, o benefício para trabalhadores rurais. Também você fala de fibromialgia, doenças crônicas, aposentadoria para PCD, né, que a gente falou aqui hoje. Mas são assuntos muito diversificados, que causam muitas dúvidas e que as pessoas não conhecem os benefícios relacionados a eles, né? Verdade. Se você quiser acompanhar meus conteúdos, meu Instagram é Maria Cristina Falcão ADV. Aproveita para me seguir e acompanhar tudo por lá. Essa nossa conversa foi muito enriquecedora, porque nós estamos falando sobre 2 lados. Um deles é o dos segurados, das pessoas do dia a dia, que muitas vezes não conhecem seus direitos, que precisam desse suporte, né? E a senhora oferece esse suporte. E de outro lado, as empresas. A gente está falando sobre previdência social, sobre direitos.
E eu acredito que em um tempo onde a gente fala sobre atendimento humanizado, em pensar nas pessoas, é um papel fundamental das empresas ter esse olhar sensível aos seus colaboradores e orientar, direcionar, porque isso faz parte de um ambiente mais saudável, onde as empresas estão, de fato, preocupadas com o seu maior bem, o seu maior valor, que são as pessoas. Verdade. Sim, e eu queria te agradecer, né, por você ter vindo, ter esse papo com a gente. Espero te receber mais vezes. E a gente teve aqui, né, uma aula, né, de como uma fração, né, do seu conhecimento, mas que já ajudou demais quem está precisando saber mais sobre os seus direitos, correr atrás e não desistir, porque ainda tem jeito. Não é isso? Eu que te agradeço e deixo aqui uma mensagem. Quem teve seu benefício negado, não desista, tá? Procure um advogado da sua confiança, porque vai ter jeito. Muito obrigada. Estamos finalizando mais um podcast e hoje foi um episódio super enriquecedor, onde a gente tratou de um assunto super importante para várias pessoas que estão precisando, que é saber sobre os seus direitos, que é o direito previdenciário. Então, a gente recebeu aqui a advogada Maria Cristina Falcão e ela deu uma verdadeira aula aqui sobre direitos escondidos que a gente tem para conseguir esse benefício e motivou muitas pessoas que não têm acesso a essa informação e até você que conhece uma pessoa dessas para trazer ela para as redes sociais da doutora Maria Cristina e conhecer o seu direito, correr atrás, ir atrás do benefício que foi negado e conseguir ter uma vida digna, ter o seu benefício ou trabalhar de maneira regular e com todo o acesso que ela pode ter com essa assessoria jurídica, que muitas vezes ela acha que ela não tem direito de ter essa assessoria jurídica. Ela mostrou aqui que tem, que é cobrado em cima do êxito. Então, é acessível sim, você pode ir lá falar com ela, que ela vai te ajudar, porque isso é um direito de todos e ela está mostrando esse caminho aí pra gente. Um abraço e até o próximo episódio.